Louvado e glorificado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que me permite essa oportunidade de estar viva e de falar. E cumprimento a todos, internautas, ouvintes, povo do Senhor, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe. Hoje eu vou falar sobre um tema onde se há diversos tipos de opiniões, pensamentos acerca deste assunto que eu vou falar. E o que eu vou expor a vocês sobre esse tema não é a minha opinião, mas é o que a Bíblia diz acerca desse assunto que eu vou falar, que é: pode ter contato ou se falar com os mortos? Então, este é o assunto da pauta de hoje e que vamos ver, segundo as Escrituras Sagradas, o que a palavra do Senhor diz, o que o próprio Deus, ele diz. Eu já ouvi pessoas dizerem assim: eu vi um ente querido que já morreu, ele ou ela falou comigo, vi vulto, sonhei com pessoas que já morreram, sonho direto, ouvi a alma dizer que vai me buscar, que vai me matar. Já outros dizem assim: eu recebi uma carta psicografada do espírito que está desencarnado. Outros dizem assim: eu escuto vozes, vejo vultos. E se alguém me perguntar: a senhora crê que se pode falar com os mortos? Ou então eu perguntar a você: você crê que se pode falar com os mortos? E como eu já disse a princípio, eu não vou expor a minha opinião aqui, eu vou expor o que diz a palavra de Deus e é o que eu sigo. Então, para falar desse assunto sobre falar ou não com os mortos, esse assunto requer uma profundidade muito grande, é um assunto vasto, porque ele entra no mérito do que acontece após a morte, fala sobre o corpo, fala sobre a alma, fala sobre o espírito, entra no mérito também de anjos decaídos, entra no mérito de o que acontece após morte. Então, eu, como uma estudante assídua das Escrituras Sagradas, uma teóloga, estudante assídua das Escrituras Sagradas, eu irei expor aqui o que acontece quando se morre, o que a Bíblia fala sobre o falar com os mortos. E eu irei expor aqui esse assunto através de perguntas e respostas, porque assim vocês vão ter um raciocínio melhor, um entendimento melhor do que eu estou falando. Em primeiro lugar, como se explica a formação da natureza humana? Como é que somos formados? De que é que somos formados? E vamos aqui na palavra do Senhor, 1 Tessalonicenses 5:23, fala que o Senhor diz assim: que o Senhor nosso Deus vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito. Então, nós seres humanos somos compostos de corpo, que é a matéria, o físico, alma e espírito. O espírito é o que faz o corpo viver. A alma é, como diz, o corpo e o espírito em evidência, e que assim consegue raciocinar, consegue pensar, consegue tomar decisões, sente tristezas e alegrias. Essa é a parte da alma. E o espírito é o fôlego. Vamos ver aqui também no livro de Gênesis, quando o Senhor criou Adão e Eva,
falar de Adão, capítulo, vamos ver aqui, vamos ver aqui na palavra do Senhor, que eu anotei aqui para vocês. O Senhor que ele criou o homem foi do pó, e depois soprou-lhe as narinas, ou seja, o seu espírito soprou fôlego. Então, digamos, ficou aquele corpo deitado e respirando. E depois a alma, que é justamente se tornar vivente. É o que diz aqui a palavra do Senhor. Aqui em Gênesis, estou procurando aqui a referência que o Senhor fez Adão desta maneira. Mas enquanto isso, se você quiser deixar a sua pergunta aí embaixo, então você pode deixar a sua pergunta. De repente posso responder aqui na live ou mais adiante. Então, o Senhor Deus criou o homem assim. Fez do pó, e assim deu-lhe o espírito, e assim fez ele alma vivente. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa, segundo ponto, segunda pergunta: quando se morre, o que é que acontece? O que é que acontece quando morre? Capítulo 3 de Gênesis, versículo 19. Após Adão e Eva terem pecado contra o Senhor disse: no suor do teu rosto comerás o pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e ao pó voltarás. Ou seja, aqui o Senhor está falando da matéria, do corpo, que o corpo voltaria ao pó, porque ele fez Adão do pó. Depois aqui, o que é que acontece? Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Nós vamos ler aqui a palavra do Senhor. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Assim está escrito. 12, versículo 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, aqui está falando de a matéria, o físico, volta para a terra, e o fôlego, que é o que o Senhor soprou nas narinas de Adão, esse volta para o Senhor. E a alma? Nós vamos saber. A alma e o espírito, eles estão bem juntos, mas acontece que eles são distintos. E eu vou falar para vocês. Aqui diz, Gênesis 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Então, alguns creem na linha dicotomista, que o corpo e o espírito e a alma é a mesma coisa, mas, na verdade, não é, tem uma diferença. Eu creio na linha tricotomista, porque a Bíblia fala de corpo, alma e espírito. O espírito de E minúsculo não é o Espírito Santo. Não é um outro espírito, não é a alma esse espírito. Fala de corpo, alma e espírito. Vamos aqui mais adiante. Adão se tornou alma vivente. E o que quer dizer alma? A palavra alma vem da palavra psique, e que quer dizer vida, emoções, vontades, mente humana, raciocínio, desejos, tudo isso vem da mente, do intelecto, que é a própria alma.
E essa alma que pensa e raciocina precisa do fôlego de respirar para estar viva. E precisa do corpo para ser uma alma vivente, uma alma terrena. E se não tem uma dessas três coisas, então, como diz, se não tem a respiração, não tem vida. Se não tem a mente, se não tem o raciocínio, se dá uma parada cerebral, uma parada cardíaca, então é como se estivesse morrendo. Só fica o corpo e o corpo volta ao pó, porque precisa ser enterrado. A terceira pergunta. Nós vamos ler agora um texto, e esse texto vai falar qual é o destinatário da alma quando ela parte dessa terra, ou seja, quando ela se desliga da matéria, do corpo. Vamos ver agora um texto muito excelente, Lucas capítulo 16, a partir do versículo 23, está escrito assim. Vamos ler o 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu. E ele foi levado pelos anjos para onde? Para o seio de Abraão. Ou seja, o corpo voltou ao pó, o espírito voltou para o Senhor Deus que deu, e a alma foi para onde? Os anjos levou para o seio de Abraão, ou seja, o paraíso. E morreu também o rico e foi sepultado. Aí aqui diz, e no Hades, que em outras versões bíblicas chama de inferno, aqui, ergueu os olhos, Lázaro, estando em tormentos, e viu de longe a Abraão e a Lázaro. E chamando, disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu é atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que se quiseres passar dali para cá, não podes, nem tampouco nós de cá para lá. E disse ele, rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai. Quer dizer, o espírito não, a alma, aqui de Lázaro, estava fazendo um apelo e dizendo assim, rogo-te, pois, ó pai Abraão, que mandes Lázaro à casa do meu pai, como quem diz, todo mundo conhecia ele lá. Aí ele diz aqui, versículo 28, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que também não venham para este lugar de tormento. Aí o que disse Abraão? Eles têm Moisés e os profetas. Ouçamos. E hoje nós temos o quê? A palavra de Deus, aqueles que são mensageiros do Senhor, os vivos. Então ouça o que vem do Senhor através dos vivos. E disse ele, não Abraão meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que um dos mortos ressuscite. Quer dizer, o que nós vemos aqui, o início de resposta de uma terceira pergunta, qual o destinatário da alma?
o destinatário da alma, quando morre, primeiro segue-se ao juízo. A Bíblia diz que cabe ao ser humano morrer uma só vez, para depois disso vir o juízo. Está escrito no livro de Hebreus. Agora, vemos aqui que é ou paraíso ou inferno, para depois ser céu, vamos dizer, e o lago de fogo e enxofre. Então, aqui nós vemos também um morto, que era Lázaro, que era o rico, dizendo: pai Abraão, fala com Lázaro, para Lázaro, falar com minha família, porque se ele falar, então eles lá vão crer. E o pai Abraão disse: não, não é assim não. Lá tem os profetas, tem a palavra, tem Moisés, ouça-os. Aí ele disse: não, pai Abraão, mas manda um morto mesmo, porque eles vão se arrepender. Aí Abraão disse: vai se arrepender nada. Se eles não dão ouvidos aos vivos, eles não vão acreditar nos mortos, ainda que ressuscitasse. Quer dizer, aqui já vemos que não há a possibilidade de mortos terem contato com os vivos. Mas aí você diz: não, mas eu vi meu pai, eu vi minha mãe, eu recebi uma carta psicografada. Não, eu tenho visão, eu vejo criança chorando, eu vejo isso, eu vejo aquilo, a alma diz que está sofrendo, fala comigo. Você pode ver, eu acredito, e ouvir, sim, mas te garanto que não é alma. Você vai ver mais adiante. Então, a Bíblia diz que quando morre, segue-se ao juízo. Hebreus, capítulo 9, versículo 27 ao 28. Agora, como diz, o Senhor, ele, será que no texto, o rico e o Lázaro, eles estavam aonde? Um estava no paraíso e outro estava no inferno. E quando houver a volta do Senhor Jesus Cristo, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que os mortos no Senhor Jesus Cristo ressuscitarão primeiro. E os outros também vão ressuscitar, mas uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. É o que está escrito. Então, vamos ver aqui no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 13 ao 18. Está escrito bem assim, 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pelo que o Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com ele nas nuvens e estaremos com o Senhor. Então, e aqueles que morreram se morreu com Cristo, está com o Senhor. E se não morreu com Cristo, está lá no inferno como o rico, como a Bíblia mostra aqui em Lucas capítulo 16. Outro texto aqui quero ler para vocês. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 29. Diz assim:
E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então, hão de ressuscitar, sim, os bons e os maus, mas uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Então, é assim que se diz a palavra de Deus. Então, e o que é que vai para o inferno? É o espírito? É o corpo? É o que vai? Bom, a Bíblia fala que assim que morre, tem um paraíso e tem um inferno como rico e Lázaro. Então, certamente só a alma. Agora, quando o Senhor Jesus Cristo vier e que ressuscitar os corpos, não importa como morreu, se foi cremado, se virou pó, se virou cinza, o que é que foi, a Bíblia diz que todos os corpos serão arrebatados e o que é que vai, como diz, para o inferno, para ir para o lago de fogo depois do julgamento? Porque se estiver no inferno, a Bíblia diz que vai passar pelo julgamento, como quem diz, só para ouvir, porque foi para o inferno. Então aqui diz, o versículo que eu quero ler para vocês, Mateus 10, versículo 28, está escrito assim: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, após o julgamento, juízo final, alma e corpo estarão no inferno. Alma e corpo incorruptível estará na vida eterna. Então é assim. Olha o que diz mais aqui no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, capítulo 20, quando se fala do juízo final. Aqui diz, Apocalipse 20, versículo 11. E vi um trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes, pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. E o mar deu os mortos que nele havia, ou seja, os que morreram no mar. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Ou seja, como se soltasse, só para ouvir o julgamento, porque está lá e voltar para lá. E foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito o nome no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então é isso que acontece com a alma e que vai acontecer com o corpo também pós-morte. Por enquanto, todo aquele que morre, corpo volta ao pó. Na vinda do Senhor Jesus Cristo, ele vai ressuscitar mortos que viveram com Cristo e mortos que não viveram com Cristo. E aonde as almas estiver, se é no inferno, se morreu no mar, onde foi, vai ser tudo diante do Senhor julgados. E assim, depois a morte e o inferno lançado no lago de fogo e enxofre. Agora vem a quinta pergunta, que é o título dessa palavra que eu estou dando a vocês. Pode-se falar com os mortos? Ou os mortos falar com a gente? Já vimos a princípio que em Lucas capítulo 16, do rico e do Lázaro, o rico, depois de morto, pediu permissão ao pai Abraão para que Lázaro fosse lá falar com os irmãos dele. E o Abraão disse, de maneira nenhuma, isso aí não acontece. Agora, pode-se falar com os mortos ou os mortos falar com a gente? Vamos ver mais.
o que diz a Bíblia Sagrada. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 ao 12. Diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações das outras nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho, a sua filha, ou seja, tem, vamos dizer, religiões que têm entidades que fazem sacrifícios humanos, nós sabemos. Aí aqui diz, e nem que haja adivinhador, ou prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito. Está escrito. Nem mágico, nem quem consulte os mortos. Também está escrito. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus as lança fora diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, diz o Senhor. Então o texto é bem claro. O Senhor está dizendo que para ele é uma abominação. Encantamento, adivinhação, magia, mágicas e quem consulta os mortos. Para ele é abominação. O Senhor não se agrada. E depois, ainda que faça certinho ou certa de que está falando com o morto, não é falando com o morto que está. Porque o morto ou está no paraíso ou no inferno. Mas é com demônios que está falando. Ah, mas eu vi uma criança. Eu vi um homem, eu vi uma mulher. Falou comigo. Sim, porque a Bíblia diz, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 ao 15, que não é de se admirar, porque Satanás, ele se disfarça em um anjo de luz, os demônios se disfarça no que quiser, em figura de gente, em criança chorando, de qualquer maneira. Não são as almas, são demônios. Eles se transformam, se disfarçam da maneira que querem. E a pessoa está certa de que está falando com o avô, com a avó, com o pai, com a mãe, com todo respeito. Quem não gostaria de ter esta oportunidade? Mas acontece que o Criador não deixou. E o Criador diz que é abominação à prática e não é os mortos. Não é. O Senhor não deu permissão para quem é morto falar com vivo. Não. Aí se você me perguntar, mas a senhora crê que eu sonho com meu pai, com minha mãe, que eu vejo, eu tenho visão, eu tenho vulto, vejo vulto, eu vejo mulher, vejo homem, vejo criança, vejo chorando, escuto. A senhora crê que eu passo por isso? E eu digo, creio. Agora, não é pessoas, é demônios. É assim, é demônios. Vamos para mais um texto aqui. Isaías, capítulo 8, versículo 19. Isaías, capítulo 8, versículo 19. Versículo 19 diz assim: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chiureiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo, não é ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? É o que está escrito aqui numa forma de interrogação, ou seja, quem vai interceder pelos vivos é os mortos?
O Senhor está perguntando. De forma alguma. E orar pelo que já está morto, e clamar pela alma para que vá para um bom lugar. Também biblicamente não. Porque a Bíblia diz que todas as obras da pessoa, o que podia fazer era em vida. Então tem pessoas que creem em purgatório, mas purgatório não existe. Porque se baseiam naquele versículo do credor incompassivo, de que o credor, ele foi perdoado pelo Senhor, mas tinha outro que devia ao credor e ele, em vez de fazer o mesmo, ele foi ser duro e mal com o homem. Aí o Senhor diz, porque você não perdoou, você vai ser entregue aos verdugos, que quer dizer aos atormentadores. E o que é isso? Como é que funciona isso? A aflição mental, perturbação de demônio, do mal, da ira, do ódio. Esses são os verdugos. Isso é em vida, não é purgatório. Tem pessoas que creem que o espírito fica desencarnado e que fica vagando. Não. Já lemos aqui que a princípio é o paraíso ou o inferno. Então não fala aqui que fica vagando. Agora, espíritos que ficam vagando na terra são os demônios, que uma vez eram anjos do Senhor, e a Bíblia diz que houve uma grande batalha no céu, e assim a Bíblia diz que o próprio Deus lançou Satanás e uma terça parte dos anjos com ele na terra. Então é assim, aí deixaram de ser anjos, deixaram de ter o seu principado, ou seja, o seu território como príncipes, e passaram a ser anjos decaídos, ou seja, demônios, entidades que se incorporam nos corpos, que diz que vai agir a favor da pessoa, ou diz que vai matar a pessoa, ou se apresenta como uma grande coisa. Tem um poder? Tem, mas não é o Criador e nem é alma ser humano, é demônio. Vamos ver mais aqui. Alguns dizem assim, morreu, acabou tudo. Não, porque após morte tem um destinatário da alma. É o que está escrito, já lemos. Tem a reencarnação de novo, porque tem gente que pensa, tem um pensamento que morre e o espírito fica desencarnado e depois ele se reencarna de novo, sendo outra pessoa, sendo uma borboleta ou sendo sei lá o quê. Mas a Bíblia não fala sobre isso. Se fosse assim, como esse suposto processo evolutivo, para que o Senhor Jesus Cristo morreria por nós? Se a alma passasse por esse tipo de processo evolutivo aparente e que não é. Já pensou uma alma ser transformada numa borboleta ou ser outra pessoa? Ou não existe essas coisas. Não há purgatório. Agora vamos mais ao texto que eu quero chegar, a um texto principal. 1 Samuel capítulo 28. Esse texto é bastante conhecido e é por causa desse texto que muitos acreditam que pode falar com os mortos. 1 Samuel capítulo 28. É quando Saul, o rei, ele vai consultar uma pitonisa, ou seja, uma bruxa, uma feiticeira, uma médium. Esse nome pitonisa do hebraico tem todos esses significados. Aqui diz, 1 Samuel 28, versículo 1. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja,
para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: sabe, de certo que comigo sairás ao arraial, tu e teus homens. Então disse Davi a Aquis, assim saberás tu que fará o seu servo. E disse Aquis a Davi: por isso te terei por guarda sobre a minha cabeça para sempre. Então, enquanto acontecia esses acontecimentos de que Davi estava alinhado, estava, como diz, servindo ainda ao rei Aquis, a Bíblia diz aqui, versículo 3, e já Samuel era morto, e todo o povo de Israel tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e encantadores. E ajuntaram-se filisteus, vieram ao acampamento em Sunem, ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, e estremeceu muito seu coração. E ele perguntou, e Saul perguntou ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então, o Senhor não respondeu a ele nem por sonhos, que é Tumim, nem Urim, ou seja, uma revelação especial para ele, mostrando a ele, nem por profetas o Senhor não falou com ele. A Bíblia diz que o que é que Saul faz? Versículo 7. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha um espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem um espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras vestes e foi com ele. E com ele 2 homens, e de noite vieram a mulher. E disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faças subir a quem eu te disser. E me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui tu sabes o que Saul fez, tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores, porque pois me armas um laço à minha vida para me matar? Ou seja, até aqui a feiticeira ela não teve o entendimento de que era Saul. Discernimento só tem o povo de Deus. Aqui no caso, ela não tinha reconhecido Saul. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. Imagine se eu dissesse: vive o Senhor pelo Senhor, e você pode consultar os mortos à vontade, que Deus vai te abençoar, uma vez que ele já disse em sua palavra que é abominável para ele. Olha a contradição de Saul. Aí a Bíblia diz mais. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E ele disse: faze-me subir a Samuel. Samuel já estava morto. E o rei lhe disse: não temas, porém, aí aqui, versículo 12, vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temais, porém, o que é que tu vê? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: como é a sua figura? E ela disse: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais,
nem por ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e te tem feito, e tem visto a ti como inimigo dele? Então quer dizer, Saul vai e consulta, vai atrás da médium, da feiticeira. E ela vai, faz os rituais lá e ele diz: o que é que tu vê? Eu vejo como um Deus subindo da terra. Ou seja, estava vendo Samuel? Não, era um demônio. Agora, transfigurado como se fosse na figura de Samuel, possivelmente. Aí aqui diz: vem subindo um homem ancião envolto numa capa. E Saul, que era, entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto de terra e se prostrou. Vejam só, o desespero de Saul foi tanto. Ele sabia que o Espírito do Senhor o havia abandonado, que o Senhor não ia mais falar com ele. Ele, entendendo que estava indo para uma guerra perdida, e estava indo para uma guerra porque era obrigado. Vocês vejam que ele vai consultar a criatura, se o Criador tinha abandonado ele. Aí eu digo a vocês e pergunto: quem tem mais poder? É a criatura espiritual ou é o Criador? Ele foi consultar a criatura. O desespero dele foi tanto que ele foi consultar a criatura. E ainda mais acreditando que era Samuel. E nunca foi Samuel. Porque Samuel era servo do Senhor e certamente estava no paraíso. Esse aqui é como se subisse da terra, ou seja, como se viesse do próprio inferno, um demônio se passando por Samuel. Aí esse pseudo falso Samuel disse: por que tu me pergunta? Uma vez que o Senhor, ou seja, o Criador te desamparou, e tu, diante dele, ele te constituiu como seu inimigo. Tu aos olhos do Senhor, é inimigo dele. Aí por que tu me pergunta? Ou seja, a criatura estava dizendo: tu está perguntando a mim, que sou criatura? Ora, o Criador te abandonou. Como quem diz assim: o que é que eu posso fazer? Mas tem pessoas que vão consultar criatura. Aí entende que está, às vezes, falando, tem aquela emoção com o pai, com a mãe, com a avó, ou que está fazendo bem, mas não é. Biblicamente, é demônios. Aí aqui diz: porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão, e o tem dado ao teu companheiro Davi. Isso aqui o Senhor não usou o diabo para profetizar, não. Mas ele aqui quis enganar Saul e dizendo: olha, pela minha boca o Senhor disse que tem rasgado o reino da tua mão e tem dado a Davi. Isso aí Davi já sabia há muito tempo. Não foi profetizado por esse espírito. Aí aqui diz: como tu não destes ouvidos à voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez isso hoje. Ou seja, o demônio estava passando em rosto o que Saul fez lá atrás, que foi vencer os amalequitas, mas o Senhor disse: destrua tudo, destrua todos, porque não servem a mim, é um povo abominável, nem fique com os despojos deles, que é as riquezas, não fique com nada. E ele que é que fez? Ele ficou com os melhores despojos e ainda conservou a vida de Amaleque, que era o representante daquele povo. Então o inimigo estava passando em rosto isso. Mas não era só esse o pecado de Saul, eram muitas prevaricações contra o Senhor, porque ele deixou de ouvir ao Senhor, endureceu-se o seu coração. Samuel não acompanhou mais, e ele viveu reinando em Israel
mas não agradava ao Senhor com os seus atos. Aqui diz, e o Senhor entregará também a Israel contigo na tua mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Quer dizer, ele estava dizendo, o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, dizendo assim, você vai perder a batalha, e amanhã tu e teus filhos estarão comigo. Mas aqui, como diz, o inimigo, para enganar a pessoa, pode falar até uma meia suposta verdade, que não é. Não morreu todos os filhos de Saul, porque ficou Esbozete, que era o mais novo, ficou Mical, ficou os filhos ainda de Rispa. Então, quer dizer, morreu ele e Jonatas. E Israel perdeu a batalha, mas não foi todos os filhos que morreu nesse mesmo dia. E disse mais, imediatamente Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu, por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não havia comido o dia todo, nem bebido naquela noite. Então veio a mulher e, vendo que estava tão perturbado, disse, eis que deu ouvidos à tua criada a voz, e pus a minha vida na tua mão e ouvi as tuas palavras. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, come pão, bebe para que tenha força. Mas aí ele recusou-se, mas os seus criados falaram para ele comer, e ele deu ouvido, comeu, levantou-se e foi. Mas, como diz, não agradou ao Senhor com aquele último ato dele. Se ele tivesse clamado ao Senhor, o Senhor certamente poderia até ter lhe poupado a vida. E quem tirou a vida de Saul? Primeiro ele fala para o pajem de armas tirar a vida dele, porque ele não queria morrer por um incircunciso. O pajem de armas não quis matar ele, ele mesmo se lança na espada. Então ele fez parecido com Judas, que Judas traiu o Senhor Jesus lá na frente por 30 moedas de prata. Podia ter buscado o arrependimento do Senhor, mas não buscou, viveu o remorso, e aí, ao invés dele clamar ao Senhor pelo arrependimento verdadeiro, ele teve um remorso segundo o mundo, que é de chorar e de morrer, de chorar e de se lamentar, e acabou tirando a vida. Então foi o que fez Saul. Então vemos aqui que a mediunidade, ela é condenada aos olhos do Senhor. Nós vemos aqui que o Criador não respondeu a Saul nada sobre a guerra. Então, como diz, se o Criador não responde ou não fizer, não vá atrás de dar o seu meio ou procurar pessoas que buscam pela criatura, que não vai resolver o seu assunto, não vai, como diz, resolver a sua causa. Não vai ser bênção para a sua vida. Não se pode, a Bíblia diz que não se pode comer da mesa do Senhor Deus e da mesa dos demônios. Ou seja, não pode dizer que crê no Senhor Jesus, que busca por ele e ao mesmo tempo está atrás de amarração para o amor, de cartomante, está atrás da criatura, dos médiuns, está atrás desse tipo de coisa. Então, o Senhor não se agrada dessa duplicidade. E quem estiver assim, o Senhor quer que saia do muro. Agora vamos ver aqui o que diz Apocalipse 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, ou seja, aqueles que fazem igual aquele que recebeu um talento do Senhor e em vez de desenvolver, enterrou. Quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos que não creem, nem no Senhor, nem nada, que se diz ateu ou que não crê. E aos abomináveis, ou seja, os que fazem coisas horríveis, e aos homicidas,
e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, se morre nessas condições, sua parte será no lago que arde de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Quer dizer, se morre nessas condições, vai para o inferno. Do inferno, após o julgamento, lago de fogo e enxofre. Então, deixe aí nos comentários o que você achou dessa palavra, se ela edificou a sua vida. Se tiver alguma pergunta a fazer, deixem, compartilhem, comentem abaixo. Se também tiver alguma pessoa que queira aceitar o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, se reconciliar, que deixe aqui embaixo dizendo eu quero, e eu vou estar orando pela sua vida agora. Se tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor, se tem alguém que diz, não, verdadeiramente eu ouvi falar que o Deus da Bíblia é o Deus verdadeiro. Eu quero entregar todo o meu caminho e a minha vida para o Senhor. Consertar, ajustar, me ajudar. É só escrever, eu aceito, e eu estarei orando pela sua vida. Vou fazer uma pequena oração agora, em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor. Eu te peço que nesse momento o Senhor abençoe a todos que ouvirem esta palavra, que todos venham ser edificados, que todos venham ser consolados, que todos venham ser conscientizados da tua verdade, Senhor. Oh, meu Deus, a tua palavra, ela é suprema, Senhor, e a tua vontade expressa para nós. Pai eterno e querido, abençoe a todos, Senhor, sem distinção. O meu desejo é que todos conheçam a verdade e que todos sejam abençoados pelo Deus vivo, autor e consumador da verdade e autor e consumador da fé. Em nome do Senhor Jesus, assim eu oro. Amém. E graças a Deus. Aqui me despeço de vocês. Orem em meu favor, que eu estou orando ao favor do Brasil e de todos. Deus abençoe a todos. Amém.